Olá, continuamos aqui com o nosso curso de pré-cálculo. Esse aqui é o vídeo de apresentação da aula 14. Na aula 14 nós vamos falar do capítulo 20 desse livro aqui, que é o livro que nós estamos seguindo. Nesse capítulo nós vamos falar sobre funções trigonométricas. Numa aula anterior nós falamos da trigonometria no triângulo retângulo. E a diferença é que agora nós vamos falar da trigonometria no ciclo trigonométrico. Nós vamos iniciar o estudo da trigonometria no ciclo trigonométrico. A diferença é que no triângulo retângulo, quando você considera um ângulo lá no triângulo retângulo, esse ângulo aqui, ele precisa ser entre 90 e 0 graus. Porque, evidentemente, você forma um triângulo retângulo com diferentes ângulos aqui, mas se você tiver 0, você não tem mais um triângulo. E se você tiver 90, também você não tem mais um triângulo, né? Você pode até formar um triângulo aqui, mas para definir senos e cossenos, a gente usa a noção de cateto oposto adjacente e hipotenusa. E nesse caso, esse ângulo aqui, ele não vai ter. O cateto oposto dele é a própria hipotenusa. Então, você já não define mais daquele jeito que nós fizemos num vídeo anterior. Também, se você tiver um ângulo maior do que 90, né? Se você tiver um ângulo aqui, sei lá, de 120 graus, você também não fecha o triângulo, né? Se você fechar o triângulo aqui, você não faz mais um triângulo retângulo. Então, você não tem mais como definir aquelas expressões seno de 120 e cosseno de 120. Porque você teria que usar o cateto oposto a esse ângulo aqui com a hipotenusa, e aí você não tem mais hipotenusa. Essas restrições no valor do ângulo, elas são retiradas quando você está no ciclo trigonométrico. Quando você redefine a noção de seno e cosseno, não mais como razão entre lados de um triângulo retângulo, mas sim em termos do ciclo trigonométrico, você passa a não ter mais essa restrição. Então, quando você tem seno de x, esse x aqui agora ele pode ser 0, ele pode ser 90, ele pode ser maior do que 90, ele pode ser, inclusive, um número negativo, coisa que não faz sentido no caso de um triângulo, né? Você não tem um triângulo com um dos ângulos um valor negativo. Já no ciclo trigonométrico isso é admitido. E nesse processo de fazer isso, de introduzir o ciclo trigonométrico e tal, a gente passa a ver seno e cosseno como funções trigonométricas. Além do seno e cosseno, você tem como funções trigonométricas o tangente, cotangente, secante e cossecante. Coisas que eu não vou falar nessa aula, apesar de que nesse capítulo do livro, o livro aborda essas outras funções trigonométricas. Nessa aula aqui, apesar do nome funções trigonométricas no plural, eu basicamente vou falar da função seno de x, porque eu acho que explorando bem seno de x, o restante você consegue entender melhor. Então eu vou mencionar um pouco o cosseno de x, mas o foco da aula principal vai ser a seno de x. Depois que isso estiver construído nas aulas seguintes, a gente vai introduzindo as outras funções. Outra coisa que nós vamos falar nessa aula é que existem alguns valores notáveis para ângulo, né? Quer dizer, existem o ângulo de 30 graus, de 45 graus e de 60 graus são valores notáveis, porque aparecem com frequência. Então é de se esperar que você saiba os valores das funções seno e cosseno para esses três valores, 30, 45 e 60. Mas eu vou mostrar que se você souber só esses valores notáveis, você consegue estabelecer o seno e o cosseno e as outras funções trigonométricas, por consequência, de outros ângulos usando o ciclo trigonométrico. Bom, e essa aula tem um vídeo de conteúdo apenas, que é esse vídeo de funções trigonométricas, que, como eu disse, apesar do nome em plural, ele é focado em seno apenas. Nos exercícios que você encontra no livro e na lista de exercício, você vai ver o uso de outras funções trigonométricas, que eu acredito que você consegue fazer conhecendo muito bem o seno. As outras funções você consegue desenrolar facilmente. Mas se não for o caso, claro, a gente tira essas dúvidas na aula síncrona. Então vamos dar início no próximo vídeo.